Durante o fim de semana, o Internacional não teve movimentações dentro de campo, já que deu folga para os seus jogadores e a reapresentação acontece nesta segunda-feira. Mas fora de campo, algumas sondagens e especulações surgiram no mercado. Bosquilha pode estar saindo para outro clube do futebol brasileiro. Paulo Autuori ainda não está fechado com o Internacional e tem sondagens de um outro clube da América do Sul. E laterais do Ipiranga foram oferecidos ao Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 27 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, fazendo o rescaldo desse fim de semana e principalmente falando sobre as especulações de mercado, as especulações fora de campo que o Internacional se envolveu ao longo dos últimos dias e ao longo principalmente desse domingo. Eu começo destacando a mais quente delas, que é a situação de Bosquilha, meia que não conseguiu ainda jogar com uma regularidade nessa temporada de 2022 e está sendo pretendido, está sendo sondado por outros clubes do futebol brasileiro. Se falou, por exemplo, no Botafogo e se falou também no Fortaleza, dois clubes que estariam interessados no futebol do Bosquilha. Eu conversei ao longo desse domingo com pessoas do staff do Bosquilha e elas me confirmaram que sim, existe a possibilidade do meia sair. Não quiseram me detalhar qual o clube, mas existe possibilidade do Bosquilha sair através de um contrato de empréstimo. Ele tem vínculo ainda com o Internacional por mais 2 anos. Então, a possibilidade mais plausível é o Internacional emprestar esse jogador para outra equipe. Com isso, se livra do pagamento de salários desse jogador e dá rodagem para ele, para que ele possa desempenhar o seu futebol. O Bosquilha entende, e o seu staff entende, que o que falta para ele é ritmo de jogo, que ele não conseguiu ainda ter uma sequência depois da lesão séria que teve lá em 2020, que ainda passa por um processo de recuperação, e por conta de não ter uma sequência, exatamente ele está tendo dificuldades para retomar sua forma física. Então a ideia é essa, é colocar o Bosquilha para jogar. E isso pode acontecer em outro clube do futebol brasileiro e pode acontecer também no Fortaleza, no Botafogo. São equipes que sondaram o jogador de acordo também com as imprensas locais do Ceará e também do Rio de Janeiro. O próximo assunto que eu trago, e é um assunto que está bem quente, é a situação do coordenador técnico do Internacional e o objetivo de contratar o Paulo Autuori, que ainda não fechou, ainda não aconteceu. O Pedro Oliveira trouxe ontem que o negócio havia esfriado, que existiam algumas pendências entre as duas partes. Hoje o Leonardo Meneghetti, da Band, trouxe também uma informação muito importante, que existe outro clube que também entrou na parada pelo Paulo Autuori e que executou uma proposta para o profissional no mesmo cargo, uma proposta muito parecida com a do Inter. É o Atlético Nacional de Medellín, uma equipe que o Paulo Autuori inclusive já trabalhou em um passado recente como treinador, já trabalhou lá também na Colômbia. Então, isso também está, de alguma forma, impactando, influenciando nesse processo de negociação. O Inter ainda não tem nada 100% fechado com o Paulo Autuori e espera ter para poder anunciar esse profissional ao longo da próxima semana, mas é uma negociação que está demorando um pouco mais do que o esperado para ser finalizada, para acontecer de fato. Uma última, ainda em relação a contratações, o Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, recebeu a informação do empresário do Diego Porfírio, que é lateral esquerdo do Ipiranga, finalista do Campeonato Gaúcho, um dos grandes destaques dessa competição, que o jogador foi oferecido ao Internacional e que o empresário do Diego Porfírio inclusive esteve no CT Parque Gigante para uma reunião com dirigentes do Inter, mas que não foi executada nenhuma proposta. É um jogador que está se destacando bastante, ele tem 22 anos de idade e como o Inter está nessa de dificuldade com os laterais esquerdos, na ausência do Moisés, por exemplo, o Paulo Vitor não tem dado conta do recado, se fala muito da necessidade de contratar mais um lateral esquerdo. O nome do Diego Porfírio é o nome que acaba sendo ventilado, mas o Inter não demonstrou interesse pelo jogador, até onde a gente sabe. Um outro jogador que também foi oferecido ao Internacional foi o Gedeilson, lateral direito, capitão do Ipiranga, e que é um cara que também tem se destacado muito nesse Campeonato Gaúcho. O Inter também não avançou por nenhuma negociação com esse jogador.
Equador. O Diego Porfírio, ele estava sendo especulado no Cuiabá. O Gedeilson também é um atleta que tem propostas de alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, para o Diego Porfírio, não veio nenhuma proposta que o agradasse em termos de projeto esportivo. No Cuiabá, ele não fechou com o Cuiabá de acordo com o empresário, porque o clube mato-grossense ofereceu para ele para ser o terceiro na hierarquia do elenco e em determinado momento ofereceu para jogar no Sub-23 do Cuiabá. E aí eles não aceitaram. O Diego Porfírio, ele pertence a uma equipe de Alagoas e está emprestado ao Ipiranga, e pelo gauchão que está fazendo, está despertando realmente o interesse de várias equipes. Segunda-feira pela manhã, reapresentação, e a gente pode começar a ver novamente o trabalho do Alexandre Medina na preparação para a reestreia na temporada, no dia 6 de abril contra o 9 de outubro do Equador, no Equador, em Guayaquil. Vai acontecer esse jogo uma quarta-feira, 6 de abril, às 9h30 da noite. Para fechar, vamos falar de KTO? Senhores, tem lá no site da KTO, na abertura, uma free bet que está valendo para Bolívia e Brasil, jogo das eliminatórias da Copa que acontece na próxima terça-feira. É uma free bet de R$25. Se você apostar R$25 no resultado exato, 2-0 Brasil, 1-1, 2-1 Bolívia, o resultado exato, tu joga R$25 participando da promoção e tem um banner lá onde você clica. Se você perder, se você errar o palpite, a KTO te dá R$25 em free bet, ou seja, R$25 para tu apostar nos jogos que você quiser. Vale a pena. Te registra lá na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!